eu tive uma live há um tempo atrás com o pastor César Cavalcante, tá? E eu li a Bíblia das Testemunhas de Jeová, né? Que eu gosto da Bíblia, que é, para mim, a melhor Bíblia que tem, tá bom? E na Bíblia das Testemunhas de Jeová, quando você pega lá Hebreus capítulo 1, versículo 2, fala assim, ó, vou mostrar para vocês aqui o que diz em Hebreus 1:2, tá bom? Vou virar a tela aqui para vocês e eu vou ler para vocês agora e vocês vão entender onde que eu quero chegar. Fica na live aí, daqui a pouco eu entro no assunto em questão, que é a questão da ressurreição de Cristo, tá? Ó, aqui na Bíblia da tradução do Novo Mundo, ó, que é da Testemunha de Jeová, fala assim, ó. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho, ó, um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez os sistemas de coisas, né? Então aqui tem a palavrinha um. E na live que eu tive com o pastor César Cavalcante, um pastor aí muito conhecido, quem quiser ver a live, tá lá no Raciocínio Bíblico, tá? E lá no minuto 6:40, mais ou menos, ele fala o seguinte, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Ó, há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem... Qual versão? Você quer que eu leia qual versão? Pode falar. Não. Você parece que tá... Fica tranquilo, só responda a pergunta. Você está lendo qual versão? Você está lendo alguma? Eu estou lendo a tradução do Novo Mundo, mas eu posso ler uma Almeida aqui. Essa tradução é uma das piores, né? Então, não é. É uma das melhores. Bom, então acha o artigo indefinido em qualquer outra versão no texto original. No texto original qual? Em João 1? No texto original do qual você acabou de ler, de Hebreus. De Hebreus? Então, assim, na sua leitura, você diz assim, ó, que nos últimos tempos fala por meio de um filho. Somente a TNM traduz assim. Nenhuma outra versão traduz assim. Nenhuma, de nenhuma língua. Então, presta atenção, ó. Deixa eu voltar aqui para mim. Vocês ouviram o que ele disse? Deu para ouvir aí, pessoal? Porque eu tive que colocar o som da caixinha de som. Deu para ouvir o que o pastor César Cavalcante falou? Ele falou que a única Bíblia que traduz por meio de um filho é a tradução do Novo Mundo, porque não existe artigo indefinido, tal. Aí, quando ele falou isso aí, eu, sinceramente, eu nunca tinha parado para pesquisar sobre esse assunto, porque para mim ali é irrelevante, tá? Claro que a melhor tradução é por meio de um filho, mas ele disse que nenhuma tradução em nenhum idioma traduz por meio de um filho. Nenhuma. Ele falou isso, ele foi enfático em dizer isso. Nenhuma tradução traduz por meio de um filho. É só pelo filho e tudo mais. Beleza. E eu tenho algumas Bíblias aqui em casa. Eu tenho... Tudo isso aqui é Bíblia, tá? E realmente, todas aquelas ali que estão ali atrás traduzem pelo filho, né? Pelo filho, assim, não tem o um ali, né? Mas, eu tenho um amigo meu que passou algumas traduções em inglês, que eu não vou mostrar pra você, que traduz dessa forma. Mas aí eu comecei a dar uma olhadinha nas minhas Bíblias que eu tenho aqui. E adivinhem só, pessoal. Vamos lá. Deixa eu virar a tela de novo aqui pra vocês. Ó, vou virar a tela aqui para vocês. E a primeira Bíblia que eu quero mostrar é essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Palavra Viva. Tá aqui, ó. Bíblia Palavra Viva. Editora Paulus, tá? Essa Bíblia aqui é da Igreja Católica, tá bom? Então é uma Bíblia da Igreja Católica, da onde surgiu aí, né? Quem propagou a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica, tá bom? Mas vamos ver como é que ela traduz Hebreus capítulo 1, versículo 2? Vamos ver, o Emer. E aí, Emer, vamos dar uma olhadinha como é que ela traduz Hebreus capítulo 1, versículo 2? Ó, muitas vezes e de muitos modos Deus falou no passado aos nossos pais através dos profetas. Nesta etapa final, ele nos falou por meio de um filho. Tá aqui, ó.
um filho. Ó, artigo indefinido 1 aqui para filho, tá bom? Então, de acordo com o César Cavalcante, vou até voltar aqui um pouquinho, pera um pouquinho, ó. A TNM, somente a TNM traduz assim. Nenhuma outra versão traduz assim. Nenhuma, de nenhuma língua. Opa, peraí, nenhuma. Então, pastor César Cavalcante, será que você vai se render ao texto? Vai se render ao que você falou? Você está falando de tradução, tá bom? Tradução. Então, aqui a Bíblia Palavra Viva traduz exatamente do jeito que está a tradução do Novo Mundo. Por meio de um filho. Então tá aqui, ó. Por meio de um filho, tá? Aqui, ó. Por meio de um filho. Mas não para por aí. Não para por aí. Vamos ver outra Bíblia aqui? Olha só. Eu tenho aqui também, ó, essa Bíblia aqui, que é a Bíblia israelita com estudos judaicos, tá? Aí, muito evangélico vai falar que essa Bíblia não pode ser levada em consideração. Tudo bem. Mas, aqui, ó, em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, ó, em dias finais, a nós falou por meio de um filho. Um filho, tá? Mais uma tradução falando aqui, tá bom? Aí ainda fala aqui, ó. Por meio de um filho, o Eterno escolheu Yeshua para ser seu mensageiro, seu porta-voz, profeta, e assim nos deu a mensagem de redenção para afirmar a renovação da aliança. Então, mais duas Bíblias que traduzem por meio de um filho. Beleza. Mas vamos ver outra Bíblia agora? Olha aqui, gente, presta atenção, tá? Eu tô com essa Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia, chama Tradução Ecumênica da Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui, galera, eu não sei se vocês conhecem, ela é chamada de TEB, né? Essa Bíblia, ela foi escrita em conjunto, tá? Quem que escreveu essa Bíblia? A Tradução Ecumênica foi uma Bíblia escrita por católicos, judeus e evangélicos, tá? Então essa Bíblia aqui, ó, a Tradução Ecumênica, é uma Bíblia traduzida por católicos, judeus e evangélicos, por isso que ela é ecumênica, né? Ecumenismo, juntou uma galera lá e tudo e fez isso aqui. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ó, fala assim, ó. No período final em que estamos, falou-nos a nós num filho. A palavra num, presta atenção, a palavra num aqui é uma abreviação de tá? Por meio de tá bom? Ó, vou até mostrar pra você aqui, pra vocês não falarem, tá? Ó, eu peguei aqui, ó, pesquisei pra você, ó. Esse uso de num da ideia de meio de instrumento através do qual Deus falou, no contexto Hebreus 1:8, a ideia é que Deus falou por meio de Jesus. Pode-se substituir num de algumas maneiras, sem alterar o sentido principal. Por meio de através de em entendeu? Ou no filho, né? Mas essas aqui são as formas. Então, eu queria começar a live deixando claro isso para vocês, porque eu, sem querer, fui dar uma olhadinha nas Bíblias que eu tinha aqui, na live passou despercebido isso, até porque o assunto não era esse, ele cortou o assunto que a gente estava falando para criticar a tradução do Novo Mundo, né? E, gente, não é só a tradução do Novo Mundo que fala por meio de um filho. Tem Bíblia católica que fala por meio de um filho, Bíblia evangélica que fala por meio de um filho e Bíblia israelita que fala por meio de um filho. E tem a Bíblia Vozes também que fala por meio de um filho. Eu não tenho aqui, tá? Infelizmente eu não tenho essa Bíblia aqui em casa. Eu vou comprar uma, chama Bíblia Vozes, também fala por meio de um filho. Então, novamente, eu gostaria de saber o que o César vai falar depois dessa, porque ele foi enfático em dizer... Somente a TNM traduz assim. Nenhuma outra versão traduz assim. Nenhuma, de nenhuma língua. Não existe nenhuma Bíblia que traduz igual a tradução do Novo Mundo. Pronto, tá aqui, tá aprovado. Fatality.